Oi, pessoal, dá uma olhada nesse exercício aqui de raciocínio lógico. Todos os marinheiros são republicanos. Assim sendo, o conjunto dos marinheiros contém o conjunto dos republicanos, o conjunto dos republicanos contém o conjunto dos marinheiros, todos os republicanos são marinheiros ou algum marinheiro não é republicano. Bom, antes da gente começar aqui, se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like e confere nossos vídeos, né? E tenta resolver aí, dá um pause, que a gente vai resolver aqui passo a passo para vocês entenderem, né? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é o que o enunciado está dizendo, né? Ele está dizendo que todo o conjunto, né, aqui, ó, todos os marinheiros aqui, todos os marinheiros, ele está dizendo, né, são republicanos. Então, a gente já pode sugerir que todos os marinheiros são republicanos, sem exceção, porque o enunciado não diz nada sobre isso, né? Ele não diz nada sobre uma exceção de algum marinheiro que não seja republicano. Então, pensando nisso, a gente já pode eliminar aqui a letra D, né? Porque o que ela diz? Ela diz que algum marinheiro não é republicano, né? Então, ela sugere uma exceção de que um marinheiro não seja republicano. E a gente não pode sugerir isso, já que o enunciado aqui, ele é a nossa única fonte de informação. Ele não sugere isso, então a gente não pode considerar que algum marinheiro não seja republicano, né? Já que o enunciado diz que todos eles são. Então a gente vai pensando assim pela eliminatória, né? Bom, letra C, né? Todos os republicanos são marinheiros. Bom, o enunciado diz que todos os marinheiros são republicanos. Então a gente pode considerar aqui que os marinheiros aqui, eles são republicanos. Então, mas a gente não pode sugerir que tenha que nenhum outro grupo de pessoas, né? Por exemplo, sei lá, um eletricista, ele que não seja republicano. Porque o enunciado não diz isso, ele diz que todos os marinheiros, sem exceção, são republicanos. Mas a gente não pode considerar que não tenha outras pessoas aqui que não sejam marinheiros, que também não fazem parte, assim, do grupo de republicanos, né? Então, a letra C não pode ser, porque o enunciado também não diz nada sobre isso, né? Só se ele estivesse dizendo que todos os marinheiros são republicanos e mais ninguém seja republicano, né? Só os marinheiros. Mas o enunciado não diz nada sobre isso, né? E, por fim, aqui a letra A, o conjunto dos marinheiros contém o conjunto dos republicanos, né? Por que a gente não poderia dizer isso? Porque que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos os marinheiros aqui, eles fazem parte dos republicanos. Então, a gente pode pensar assim, o conjunto dos marinheiros aqui eu vou chamar de M, né? Aqui todos os marinheiros. E ele está falando que o conjunto dos marinheiros contém o conjunto dos republicanos. Então, o conjunto dos republicanos, ele está dizendo que está dentro do conjunto dos marinheiros, né? Então, o conjunto dos republicanos eu vou chamar de R aqui. E ele faz parte, né? A letra está dizendo que ele faz parte do conjunto dos marinheiros, né? Mas por que não pode ser essa? Porque ele considera que todo mundo que está aqui dentro seja marinheiro, né? Ele está dizendo que todos os republicanos são marinheiros, né? Então, no final, ele está dizendo a mesma coisa aqui que a letra C. Mas a gente não pode considerar que não tenha outras pessoas aqui, né? Que sejam republicanas e também não sejam marinheiras, né? O enunciado não diz nada sobre isso. Então, pode ter sim pessoas que são republicanas e não são marinheiras, né? Então, a gente não pode considerar nem a letra C nem a letra A, que elas estão afirmando praticamente as mesmas coisas, né? E por fim, sobrou aqui a letra B, né? Que vai ser a nossa resposta, que a gente já pode até confirmar aqui pela eliminatória das outras alternativas, né? O conjunto dos republicanos contém o conjunto dos marinheiros, né? É exatamente o oposto da letra A. O conjunto aqui dos republicanos, que eu vou chamar de R, contém o conjunto dos marinheiros. O que ela está dizendo? Está dizendo que todo mundo que está aqui é republicano, né? Então, no fim, ela está dizendo a mesma coisa que está dizendo no enunciado, né? Todos os republicanos, todo o grupo aqui dos republicanos, fazem parte do grupo dos... todos os marinheiros, né? Fazem parte do grupo dos republicanos, né? É o que ela está dizendo. Os republicanos fazem parte do grupo de... os marinheiros fazem parte do grupo de republicanos, né? Bom, então foi isso, né? Ela pode confundir, esse exercício pode confundir um pouquinho a gente por conta dessa ideia de conter, né, do conjunto dos marinheiros, do conjunto dos republicanos. Só que quando a gente vai vendo passo a passo aqui é bem simples, na verdade, né? Por hoje foi isso, né? Muito obrigado porque chegou até aqui e até o próximo vídeo.